Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui buscando pistas incríveis sobre os dinossauros. Você também gosta de dinossauros? Então vem embarcar nessa aventura com a gente. É isso aí, vai ser incrível! E aí, preparados para uma viagem no tempo? Mas uma viagem daquelas, para um mundo que era dominado por verdadeiros gigantes. Hoje, a gente vai mergulhar nos segredos da criatura talvez mais famosa que já andou por esse planeta, o Tiranossauro Rex. Essa pergunta de US$ 1.000.000, não é? A gente sempre se pergunta, seria o mais forte? O maior? Ou quem sabe o mais temido de todos? Olha, um nome sempre acaba aparecendo no topo dessa lista. E tem um bom motivo para isso. Bora descobrir por quê? Para a gente entender de verdade essa criatura, o melhor é começar pelo nome, porque, é sério, só o nome dele já conta uma história e tanto. E que nome, hein? Lagarto Tirano Rei. Isso não é só um nome científico, é praticamente uma coroação. Cada palavra aí grita poder. E como a gente vai ver, o T-Rex fez jus a cada uma dessas sílabas. E quando foi que essa majestade toda reinou? Bom, foi lá no finalzinho do período Cretáceo, entre 68 e 66 milhões de anos atrás. Isso quer dizer que o T-Rex foi uma das últimas grandes espécies de predadores a surgir antes de tudo acabar para eles. Ele foi tipo o ato final de um espetáculo que durou milhões de anos. Agora vamos ao que interessa para muita gente: o tamanho. Se preparem, porque os números por trás desse gigante são, sinceramente, de cair o queixo. Pensa só, 12 metros de comprimento. Para ter uma ideia mais clara, é mais ou menos o tamanho de um ônibus escolar. Agora imagina essa coisa passando na sua rua. É uma escala que muda completamente a nossa noção do que é ser grande. E a altura? 4 metros, só na altura do quadril. Ele conseguiria dar uma espiadinha pela janela do segundo andar de um prédio sem fazer o menor esforço. É, simplesmente colossal. E o peso? Mais de 7 toneladas. Isso é mais pesado que um elefante africano adulto, que já é enorme. Com certeza, cada passo que o T-Rex dava devia fazer o chão tremer. É a definição de peso pesado. E as ferramentas de trabalho desse rei? Seus dentes eram verdadeiras facas de açougueiro. E essa comparação com uma banana não é nenhum exagero, não. Alguns dentes dele tinham o mesmo tamanho de uma. E o pior, eles não serviam só para cortar, mas para esmagar ossos com uma força absurda. Ah, e claro, não podemos esquecer dos famosos bracinhos. Eles são motivo de piada até hoje, né? Mas olha, a ciência já mostrou que de inúteis eles não tinham nada. Eram super musculosas e fortes e provavelmente serviam de apoio para levantar aquele corpo todo do chão. Era força pura e concentrada. Tá, ele era gigantesco. Mas como esse corpo todo funcionava na hora da caça? Vamos ver como a anatomia dele o transformou no predador supremo. O T-Rex era uma máquina de caça praticamente perfeita. Ele tinha um olfato super apurado que provavelmente sentia o cheiro de presas a quilômetros de distância. A visão dele era frontal, que nem a de uma águia, o que dava uma mira excelente. E para fechar o pacote, a mordida mais poderosa que já existiu na Terra, capaz de triturar ossos como se fossem biscoitos. Um predador completo, sem tirar nem pôr. Mas como é que a gente sabe de tudo isso? Afinal, ninguém estava lá para registrar, certo? A resposta está nas pistas que ele deixou para trás, escondidas nas rochas, os fósseis. E a gente deve todo esse conhecimento aos paleontólogos. Eles são os verdadeiros detetives da pré-história que passam a vida aí escavando e montando esse quebra-cabeça gigante de ossos e dentes para nos dar um gostinho de como eram esses mundos perdidos. E um dos achados mais espetaculares de todos os tempos é a Su. Com quase 90% do esqueleto completo, a Su deu a cientistas uma avalanche de informações sobre a espécie, desde como eles se curavam de ferimentos até os detalhes da estrutura óssea. Ela é tipo a chave que decifrou o mundo do T-Rex. E bem quando todo mundo achava que já sabia tudo sobre o T-Rex, a ciência veio com uma surpresa que virou a imagem desse rei de cabeça para baixo. Então, o lagarto Tirano Rei pode não ter sido exatamente um lagarto. A verdade é que as evidências mais recentes conectam ele diretamente às aves de hoje em dia. Sim, é isso mesmo. O parente vivo mais próximo do T-Rex não é um crocodilo, é uma galinha. Alguns cientistas até acham que os filhotes de T-Rex podiam ter o corpo coberto de penas. Já pensou que loucura? E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? O predador mais temido da história, o rei dos lagartos, na verdade era mais parecido com um pássaro gigante e assustador. Isso só prova que a ciência está sempre mudando.
E o próximo fóssil encontrado pode virar tudo que a gente sabe de ponta cabeça de novo. Fica a pergunta: o que mais a gente acha que sabe, mas que talvez esteja completamente diferente do que imaginamos? Essa foi só a primeira descoberta. Se inscreva no canal e prepare-se para a próxima escavação.